Será que você tem alguma área da sua rotina, da sua vida, que você quer mudar, mas parece que existe alguma coisa que te segura exatamente do jeito que você é? Talvez você queira acordar mais cedo, talvez você queira comer menos porcaria, talvez você queira se relacionar melhor com as pessoas. Eu não sei exatamente o que é, mas seguramente existe algo que te prende da maneira que você é hoje. Saiba que o seu cérebro vai fazer sempre isso se você não fizer nada a respeito e colocar o seu cérebro no devido lugar. E é exatamente isso que eu vou te mostrar no capítulo de hoje. Se isso é importante para você, então, senta o dedo aqui no like e vambora, porque essa é a discussão. Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral, criador do método Reprograme Seu Cérebro, e esse é mais um dos nossos capítulos diários da série Reprograme Seu Cérebro, para você entender um pouco melhor o funcionamento dessa máquina incrível e colocá-la para funcionar a seu favor. Hoje falaremos sobre o que te prende exatamente do jeito que você é, nos padrões que você tem, com os hábitos que você tem, por mais que você queira mudar. Quantas vezes a gente não fala, bom, eu vou deixar de tomar refrigerante, eu vou parar de beber, eu vou parar disso, eu vou parar daquilo, várias resoluções. Porém, algo nos prende exatamente nas nossas principais características. A Flávia, por exemplo, ela sabia que ela não tinha a rotina que ela queria e ela queria mudar exatamente esta rotina. Queria poder sair de casa animada para o trabalho, mas isso cada vez parecia mais distante para a Flávia. A Flávia, ela é bancária e tem aquele ritmo de banco, cada vez mais a incomodando, inclusive, mas pelo menos ela tinha bônus alto, que geralmente o pessoal do mercado bancário tem. Naquela manhã, então, ela decidiu que este seria o último ano neste ritmo. E ela chegou no seu trabalho, a sua chefe a chamou, porque basicamente era o momento de definir as expectativas, as metas do ano. E neste momento, então, ela sentou na frente da chefe e começou a conversar, sempre passando na mente dela o filme de que aquele seria o último momento que ela teria que sentar com a chefe para discutir qual seria a meta, a última vez que ela faria tudo isso, o último ano. E de repente, então, ela se via nessa última conversa. Então ela realmente queria saber muito essa meta, porque ela precisava muito tirar esse último bônus, porque era totalmente necessário para ela aí sim poder começar os projetos dela, se sentir de fato livre e abandonar exatamente tudo que não mais fazia sentido para ela. Ela já tinha batido neste ano agora 120 vendas. Então ela tinha na mente dela uma meta de mais ou menos umas 130 vendas. Só que de repente, no meio da conversa, ela percebeu que a meta dela seria de 200 vendas. E ela saiu basicamente tremendo. Mais uma daquelas metas absurdas de banco e mais um ano de pressão absurda para chegar nessas metas. Confesso que eu sei bem o que ela está falando dos meus tempos de banco. E quando ela se deu conta de tudo isso, então à noite ela simplesmente desmoronou. Ela começou a chorar e percebeu que não faria mais sentido, que ela não conseguiria bater as metas, que ela estaria presa naquele ambiente corporativo por mais tempo ainda, e aquele desejo de liberdade, de realmente pegar aquele bônus e fazer o que ela queria, parecia agora estar longe demais. Até que, de repente, ela aprendeu exatamente o que a gente vai discutir aqui num tal de um curso Reprograme Seu Cérebro, e ela entendeu exatamente como contornar tudo isso e deixou então a seguinte frase nas palavras dela mesma: muitas vezes eu tentei ter coragem de mudar e aí vinha o medo e eu não conseguia ir adiante. Hoje eu não sou mais a Flávia que sofria, que chorava, que vivia doente por causa do trabalho. E isso foi graças ao André. Obrigado, Flávia, porque eu sabia que eu não estava feliz no que eu fazia, eu sabia que aquilo não era mais para mim, mas alguma coisa aprendi. Então, parabéns, Flávia, eu sei bem qual é essa sensação de poder, de você sentir que realmente agora você está no controle da situação. Os detalhes então da história da Flávia foram licenças poéticas para você refletir se algo assim não acontece com você também, mas no final vou deixar o depoimento dela então para você poder ver como ela fez nas palavras dela mesma. Mas basicamente é possível. E o que acontece então? O que a gente realmente tem que fazer? Basicamente o que acontece é que o nosso cérebro é como se fosse um passarinho que fica dentro de uma gaiola. O grande problema é que essa gaiola fomos nós mesmos que construímos. E para te proteger, a sua mente cria limitações. Você só pode ir até ali, aquele ponto. A partir dali é o desconhecido. Você pode sofrer, você vai estar inseguro, então ela te protege contra tudo isso. Agora, toda mudança para fora dessa gaiola cerebral exige um atributo muito importante, que é ouvir a sua voz interior, o seu instinto, algo que vai te dizer exatamente para onde você tem que ir, algo que eu denomino como coragem. Muitas vezes a gente realmente tem que ter uma voz interior mais forte do que a voz exterior, porque quando a gente vai dizer para alguém, poxa, eu vou abandonar a minha vida anterior, as pessoas vão falar, cara,
Como assim você vai abandonar? Não faz sentido. O medo das próprias pessoas vai te contagiar, porque a sua voz interior é tão baixa que simplesmente ela é ocultada. Você tem que fazer basicamente a sua voz interior ser ainda mais forte, porque essa é a voz interior que vai fazer o que é o mais importante do capítulo de hoje: quebrar um padrão, quebrar o seu padrão anterior, quebrar o padrão que o que vai acontecer no momento em que ele é quebrado é basicamente gerar um abalo sísmico à sua volta, porque uma mudança na sua personalidade, na sua atitude, no seu dia a dia, gera mudança em todas as suas relações. Por isso que é tão difícil mudar. Você começa, basicamente no momento que você pensa em mudar, você começa a ponderar tudo que vai mudar em consequência daquilo em todas as áreas da sua vida, e você então fica preso ao atual pelo receio do novo. Poxa, pode mudar isso aqui, pode mudar aquele outro lado, pode mudar isso. Aí você conversa com uma pessoa e basicamente são tantas variáveis que já estão acomodadas com a sua atitude atual, com o seu jeito atual, com a sua rotina atual, que quando você compara a sua voz interior com todas essas variáveis, a conta simplesmente não fecha e você se mantém exatamente no equilíbrio atual. Agora, o que você realmente tem que saber é que do mesmo jeito que o equilíbrio original foi estabelecido, o novo equilíbrio também se restabelecerá. Você basicamente precisa quebrar esse padrão, gerar esse abalo sísmico, porque basicamente confie que o equilíbrio se restabelecerá, e o grande ponto é que se restabelecerá da maneira que você realmente gostaria, que a sua voz interior disser. E o grande ponto aqui é você ter consciência de um fato: neste processo você vai descobrir os seus demônios, as suas fraquezas internas. Então o único jeito de você realmente passar por essa mudança, além de ter uma voz interior mais forte, é você efetivamente saber as suas fraquezas antes, se preparar antes. Exatamente como Sun Tzu diz, a guerra é ganha antes da primeira batalha. Então se conheça, se prepare, amigo, porque se você não se preparar, ninguém fará isso por você. Então basicamente se conheça, entenda essa gaiola que o seu cérebro está preso dentro. Se você entender quais são as fronteiras da sua gaiola, quando você vai para fora dela, não é tão desafiador assim. O grande problema é que a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, a gente não sabe qual é essa gaiola. O que vai acontecer quando você decidir mudar, o que o seu amigo, a sua mãe, o seu pai, os seus parentes, o seu chefe, o que essas pessoas vão dizer? Antecipe tudo isso, esteja seguro, esteja confortável, esteja preparado. Prepare não só você, mas o seu cérebro, porque se ele de fato estiver preparado, quando ele sair da gaiola, ele não vai sofrer tanto assim, e por não sofrer, ele não vai te criar tantas resistências, porque quando ele percebe que você vai sofrer, ele cria resistências, ele te prende no padrão atual que você tem, e é efetivamente esse processo que você tem que fazer, especialmente se você tem qualquer área na sua vida que você queira mudar, evoluir, crescer, e efetivamente eu te sugiro que você tenha várias áreas neste formato. Então, se você realmente quer saber um pouco mais a respeito disso, não deixe de se inscrever aqui no maior evento de reprogramação cerebral do Brasil, Reprograme Seu Cérebro. Vão ser aí 7 dias de aulas online, e-book, PDF para você baixar, aulas ao vivo, com o grande intuito de você entender como as decisões se formam, como o seu cérebro funciona, como ele realmente foi desenvolvido para te manter nos padrões que você tem hoje, tal como a gaiola cerebral, que seguramente você tem, todos nós temos, e efetivamente passar você para o outro lado, o lado do controle, o lado de entender a formação dos seus padrões, dos seus hábitos, da preguiça, da procrastinação dentro do seu cérebro, e ter muito mais controle da sua produtividade, da sua energia, controle emocional e obviamente dos seus resultados. Então não deixe de entrar aqui em reprogrameseucerebro.com.br, e se você gostou do capítulo de hoje, então aguarda aqui embaixo seu comentário dizendo como você vai fazer para sair da sua gaiola, quão forte é essa gaiola que você tem hoje, e se te veio à mente alguém que pode se beneficiar do conteúdo de hoje, não deixa de encaminhar para essa pessoa também. E ao redor aqui desse vídeo, em algum lugar aqui tem um botãozinho assinar, clica nele e automaticamente, se você clicar assinar e receber notificações, amanhã você vai receber mais um capítulo, afinal são capítulos diários, para você entender um pouco mais por que o seu cérebro é do jeito que é, porque você tem os hábitos atuais que você tem. Muitas vezes a gente é simplesmente inconsciente frente a tudo isso. Não permita que isso aconteça, porque quando você realmente se liberta de tudo isso, acontece o êxtase, como aconteceu comigo e como aconteceu com a Flávia. Então deixo você agora com as palavras da Flávia, aluna do curso Reprograme Seu Cérebro, e é hoje então que você começa a se libertar da sua gaiola mental, afinal o seu futuro começa hoje. No brain, no gain. Até o capítulo de amanhã. Sou de São José dos Campos, sou bancária, tenho 36 anos. Então, quando eu comecei esse curso, eu estava em meio a uma
estava afastada pelo INSS por síndrome de burnout e depressão. Acho que é algo assim que é muito comum no mundo corporativo, no mundo, né, onde as pessoas vivem aquele estresse, cumprimento de metas, a gente sempre tem que ser cada vez melhor, cada vez entregar mais. E hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente, mas a Flávia, que era antes, que sofria, que chorava, que, né, vivia doente por causa do trabalho, tá? E isso foi graças ao André, porque por muitas vezes eu acabei... Eu sabia que eu não estava feliz no que eu fazia, eu sabia que aquilo lá não era mais para mim, mas sempre quando eu tomava uma atitude, alguém aparecia, eu atendia um cliente, eu conversava com alguém que virava e falava assim para mim: olha, segura seu emprego, a crise está ruim, as coisas estão difíceis lá fora. E aquilo me desencorajava. Então, por muitas vezes eu tentei ter coragem de mudar, e aí vinha o medo e eu não conseguia ir adiante. E agora, o que mudou para mim foi que eu tomei a coragem, a atitude, passei por uma situação muito delicada, e assim, o André, que esse curso, né, que me ajudou muito a me reerguer, a ver que eu não precisava ter medo,